Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o TRXF, um fundo de renda urbana que vem ganhando bastante notoriedade na bolsa nos últimos meses, e a gente vai comentar se ele vai expandir através de um novo imóvel, um novo inquilino, o que vai acontecer. Me acompanhe que a gente vai destrinchar esse ponto. Bom, vamos lá. Então, o TRXF a gente sabe que é um fundo que tem vários imóveis e nos últimos meses ele vem distribuindo um dividendo de yield bem elevado, ele tem uma alavancagem que estava mais alta, o fundo conseguiu fazer uma emissão, conseguiu também ampliar os seus inquilinos, estava muito concentrado em Pão de Açúcar e Açaí, e com isso o número de cotistas saltou bastante, ultrapassando 83 mil cotistas. Hoje ele vem pagando 0,85 por mês, que no preço atual dá quase aqui 10% de yield, um valor bem atrativo. Então vamos às considerações do gestor. Ele comenta aqui um pouquinho o cenário macro. Eu não vou aprofundar muito, eu sei que vocês não gostam muito dessa parte, mas eu sempre recomendo a leitura. Então ele comenta aqui um pouquinho da relação do IFIX com os títulos de renda fixa, também com o desempenho dos ativos internacionais, a performance do mercado atual, que está ligada a um mau humor em relação ao compromisso do governo, a questão da política, a questão fiscal. E ele também comenta aqui um ponto que eu achei mais interessante, que é a comparação direta que sempre teve entre os títulos do Tesouro Nacional indexados ao IPCA, as NTNBs, e o Tesouro IPCA com os fundos imobiliários. E sempre teve um spread entre esses títulos e os fundos imobiliários. Mas nos últimos meses, esse spread tem aumentado consideravelmente em relação à média histórica, quando comparamos o dividend yield do IFIX e o cupom da NTNB, Tesouro IPCA. Então, esse spread sempre foi de 2, no máximo 3 pontos, e já tem se alargado bastante, o que pode estar evidenciando um bom momento de entrada. Isso no panorama geral, e você tem que analisar fundo a fundo. Então, vamos às informações do fundo. Então, o TRXF aqui ele coloca que as obras na loja Obra Max Piracicaba e na loja Leroy Merlin Salvador seguiram normalmente ao longo do mês, embora tenha tido chuvas intensas na cidade, principalmente aqui de Piracicaba. Já os imóveis da Obra Max, região metropolitana de São Paulo, e loja Mateus, em Belém, seguem em período de diligências e aprovações municipais. Foi aqui uma outra compra que o fundo fez. Durante o mês, fomos informados pelo Açaí sobre a intenção de expansão da loja Açaí Bauru, São Paulo. Então aqui, pessoal, é um dos grandes tesouros desse fundo. Mais abaixo eu vou mostrar os imóveis e o fundo ele conseguiu comprar muitos terrenos, todos ou a maior parte deles, muito bem localizados. E esses terrenos eles têm uma área construída, uma ABL construída, né? E tem também uma outra área muito grande, estacionamento e até área livre, que não tem construção e que pode ser feita a expansão, claro, se o inquilino demandar. E aqui que está um grande segredo. Quando tem uma expansão no ativo que já foi comprado, o cap rate dessa expansão geralmente é mais alto, que faz o rendimento aumentar no médio prazo. Ou seja, você comprou o terreno, um cap rate de, por exemplo, 8, 8,5. O terreno já está comprado. Agora você tem que expandir, você basicamente só tem que construir. Você não precisa comprar um terreno para construir. Então, geralmente, você consegue ter uma rentabilidade melhor. Então, aqui a loja de Bauru informou sobre essa intenção. O imóvel possui uma área construída de quase 7 mil metros quadrados e um terreno de 34 mil metros, ou seja, muito grande, localizado ao lado do Boulevard Shopping Bauru. O projeto estima ampliação da área construída em 7.500 metros, mais de 7.500 metros, e tem potencial para mais que dobrar a área construída atual da loja. Então aqui mostra bem o potencial que o fundo tem para destravar um valor que está dentro do fundo. De acordo com o que está previsto no contrato de locação, o investimento para expansão pode ser realizado pelo fundo, desde que haja compensação no incremento do valor do aluguel, ou ser realizado pelo locatário, ficando as benfeitorias para o fundo no final do contrato. Então, logo essa negociação seja finalizada, informaremos aos investidores e ao mercado em geral. Então, basicamente, o fundo pode construir e ganhar mais aluguel com isso, ou o inquilino vai construir, expandir e depois, ao final, isso fica para o fundo que vai ter mais valor ali para extrair desse ativo, seja vendendo ou locando novamente.
Então, bem interessante, lembrando que o fundo tem muitos e muitos ativos, e muitos deles têm uma BL já ali, construída, bonitinha, e tem muito mais terreno, tá? Então, bem legal. Então, o fundo, de certo modo, aqui vai expandir, claro, ainda precisa confirmar, mas é uma expansão de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Que é só comprar imóvel ou alavancar, enfim, mas é bem interessante. De toda forma, essa operação ilustra e reforça o grande potencial de aproveitamento dos terrenos de propriedade do TRXF11, sendo que uma das principais teses do investimento em grandes lojas de varejo Big Box realizado pelo fundo. Então, é isso que eu falei para vocês, tem um grande potencial ali a ser destravado. Demonstração dos resultados. Então aqui o fundo pagou 0,85, ainda tem um acumulado por cota aqui 44 centavinhos. Aqui a gente consegue ver o resultado por segmento, é sempre bem interessante, então a gente consegue aqui batendo o olho ver um pouquinho da alavancagem, ver que ela está tranquila, lembrando que o fundo costuma fazer essas distribuições no final do semestre mais elevadas. Em 2022 ele conseguiu aqui bem, uma distribuição bem elevada realmente. Performance do fundo, a gente consegue observar aqui que o TRXF está em preto e o CDI está em laranja. O fundo consegue ganhar do CDI, então é bem interessante. Lembrando que o fundo tem nem 4 anos ainda, então a gente tem que ver isso aqui quando completar uns 10 anos. Aqui tem as pizzas que dividem, né, alocação de recursos, segmento, e eu destaquei essa aqui para a gente, que é a diversificação da receita, que era um grande entrave do fundo, que era muito fixado só em açaí e pão de açúcar, né? Muito concentrado entre esses dois inquilinos, e agora o fundo está conseguindo trazer para dentro outros inquilinos, um pouquinho de Leroy, Grupo Mateus, Extra, Obramax, Carrefour, e ele já falou, o gestor já deu indícios que ele quer aumentar esses outros inquilinos para ir diluindo essas duas posições aqui. Aqui ele tem a diversificação da ABL por inquilino. Aí é só uma crítica minha, porque eu gosto quando está em ordem crescente ou decrescente, porque fica mais fácil da gente ver. Mas tudo bem, todos os ativos estão aqui, então se a gente quiser ver um específico, a gente consegue, tem todas as informações. Vencimento dos contratos, 60% em 2035, mais 30% depois de 2041, então um prazo médio de mais de 14 anos, bem tranquilo. Lembrando que aqui tem o reajuste, perdão, dos contratos, que está condicionado boa parte desse reajuste aqui entre esses meses de maio e setembro, dá quase 70% aqui. Então, para outubro, novembro, a gente já deve ter um aumento aqui no rendimento. Depois tem mais uma fatia gorda aqui em novembro. Aqui é aquela estrutura que ele fez, né, entre o TRX e o TRXB. Posso explicar isso num vídeo específico. Aqui ele destaca, né, os imóveis um a um. É bem interessante, é bem resumidinho, mas a gente consegue ver. Só quero mostrar mais um detalhe importante. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, eu peço que vocês deixem like, comentem, se inscrevam. Lembrando que eu criei um grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo, para a gente se ajudar. Esse canal quer ser 100% pró-cotista, então lá é o melhor lugar para a gente conversar e se ajudar, tá bem? Aqui a loja da Obramax, que o fundo está construindo, ele traz aqui quanto que já foi construído da obra, tem aqui também as especificações e traz aqui a previsão setembro de 23. E também traz a loja Leroy Merlin em Salvador, também com a previsão só que fevereiro de 24. É interessante a gente ir acompanhando mês a mês, ele vai completando aqui as barrinhas e a gente consegue acompanhar mais de perto como que está o desempenho das obras do fundo. Pessoal, o TRXF é isso, é um fundo que é alavancado, é realmente uma fatia gorda, mas o gestor fez uma live muito legal no canal do Baroni, já deve ter uns 3, 4 meses, explicando o racional dessa alavancagem, que é uma alavancagem dentro do possível segura e é bem interessante. Então, se vocês quiserem, eu convido vocês a ver. Mas, do mais, é isso. É um fundo para rodar tranquilo, que consegue destravar muito valor, como eu expliquei nesse vídeo, e que quem tiver interesse, é um fundo que tem um grande potencial. Claro, isso não é recomendação, aí vai de cada um fazer os seus estudos, mas é um fundo que,
nos últimos meses ganhou bastante notoriedade. Tá bom, pessoal? No mais é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.